Boa noite, muita paz, muita luz, que as bênçãos do nosso divino emissário, nosso irmão maior, nosso pão da vida, nosso guia e modelo, nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos abençoar, possa nos orientar, possa nos inspirar, possa nos intuir sempre, para que possamos encaminharmos de forma segura ao Criador. Que possamos absorver a luz excelsa que emana de seu abençoado Evangelho. O único capaz de proporcionar à criatura humana a sua reforma moral, a sua reforma íntima. Fazendo com que sejamos hoje um pouquinho melhor do que ontem. E, consequentemente, amanhã melhor do que hoje. A fim de que possamos, não obstante as nossas limitações evolutivas, o nosso teto moral, sermos instrumento de Deus na propagação de toda a luz nesse mundo que teima, diga-se de passagem, a permanecer nas sombras. Quando falamos tudo relacionado ao coração humano, nós temos que imediatamente associar a parábola que Jesus ensinou, que é a parábola do semeador. Porque o que nós precisamos entender da divina mensagem do Evangelho é que é uma mensagem do céu para a terra. É uma mensagem cósmica. É uma mensagem divina. É uma mensagem celestial. De um ser que já trilhou todos os caminhos que nós já trilhamos. Mas com um detalhe interessante. Um ser também que já trilhou todos os caminhos que nós ainda iremos percorrer ao longo das eras. Nós que ainda estamos engatinhando no despertar da consciência, que é o adentramento do Espírito dentro das leis divinas. Porque todos nós estamos inseridos nas leis divinas, mas pouco de nós observamos, pouco de nós compreendemos e, claro, acima de tudo, pouco de nós a pratica. E a pergunta é: que tipo de terreno é o seu coração? Essa é uma pergunta de uma profundeza espiritual incrível. Porque Jesus começa a narrar a parábola do semeador. E diz ele que um semeador saiu a semear. E ele então começou a lançar as sementes. O interessante dessa parábola é que Jesus em nenhum momento fala que o semeador saiu cavando terra e jogando semente dentro. Ele saiu a semear. Por que ele saiu a semear? Porque se vai colher ou não é outra coisa. Quem vai definir se vai aceitar ou não a semente é a terra. Uma terra boa vai aceitar a semente e vai produzir. Uma terra com poucos recursos, ela não vai permitir o crescimento dessa semente. E o semeador simplesmente saiu a semear. E aí Jesus descreve que uma parte da semente caiu na terra. Aí vieram os pássaros e comeram as sementes. Ou seja, a terra desprezou a semente. Outras caiu em pedregal. A terra era rasa, a semente caiu, criou raízes, mas as raízes não eram fortes.
e então veio o sol e queimou a planta. A outra semente caiu entre os espinheiros. Vieram então, ao desenvolver-se os espinhos, sufocaram a semente. Não deu certo. No entanto, teve uma outra semente que caiu em terra boa e produziu muito. Jesus estava falando dessa mensagem, da parábola do semeador, uma mensagem interessante, que Deus não obriga ninguém a seguir sua lei. Porque para que a criatura possa praticar, compreender, assimilar, internalizar, isso é fruto dos milênios. Embora nós estejamos inseridos nas leis divinas, nós não conseguimos muitas vezes perceber. E quando o semeador saiu a semear, Jesus estava exatamente falando que as mensagens do mundo maior, que Deus nunca deixou de enviar, na qual tem por maior mensageiro o Cristo, ele estava informando que eram os tipos de corações que seu evangelho iria encontrar na terra. Porque o processo evolutivo do Espírito é trabalho dos milênios. E aí começa o processo de reflexão. Que tipo de terreno é o meu coração? Que tipo de terreno é o meu coração? Existe uma mensagem muito interessante no livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco Mosaico, e ele narra a história de um povo que saiu da escravidão do Egito e peregrinou durante 40 anos no deserto. Entre as diversas mensagens que esse pequeno trecho nos traz, ele revela que muitas coisas que nós estamos vivenciando, ou seja, que o mundo nos proporciona, ele é reflexo do nosso mundo íntimo. Em volta do povo que peregrinava no deserto, tinha só areia. É um símbolo incrível da escassez do coração daquele povo. Mas não é daquele povo. É a escassez das virtudes do coração do habitante do planeta Terra. Porque a gente vê a literatura bíblica, não obstante 10 pragas, de toda a ordem fenomênica que nós podemos imaginar, tem uma hora que o povo se questiona. Mas não seria melhor voltarmos para o Egito, porque lá pelo menos nós tínhamos água e comida? Percebamos a escassez de fé, de confiança, de esperança daquele povo. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala dos mundos. Há muitas moradas na casa de meu pai, é o título do capítulo. Aí ele descreve o que é o planeta Terra. E aí ele fala assim: figure-se ou imagina-se um hospital, uma penitenciária, uma região malsã. O planeta Terra é tudo isso ao mesmo tempo. Olha a análise, olha a vista do mundo espiritual para a Terra do nosso planeta.
Como é que é a mensagem? Não entendi. Imagine a Terra como sendo um hospital, uma penitenciária, uma região malsã. Ela é tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, um habitante da Terra, ele é um doente, ele é um devedor da justiça divina e ele é um pobre de valores morais. Por isso que somos escassos de virtudes. E aí, por isso que torna muito significativo a figura do nosso Cristo. A figura do diretor espiritual do planeta Terra. Sendo assim, um hospital planeta Terra, somos todos enfermos. Isso não é novidade. Por que não é novidade, gente? Porque Jesus já havia falado sobre isso. No dia que ele estava sentado com prostitutas, com cobradores de impostos, com homens de má vida. E as pessoas cochichando falaram assim, será que esse realmente é o Messias? Sentado com pessoas de má vida? Aí Jesus levanta e fala assim, não são os sãos que precisam de médico. E Jesus disse essa frase, sabe aonde, gente? No planeta Terra. Aí Jesus desce ao planeta Terra. E aí ele vem na sua missão grandiosa de reorientar o habitante do planeta Terra. Sendo assim um hospital planeta Terra, a pergunta é, em qual enfermagem você está? Em qual ala do hospital você se encontra? Da do egoísta? Do orgulhoso? Do indiferente? Do intolerante? Do preconceituoso? Ou você se encontra em várias alas ao mesmo tempo? Aí na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, quem Deus tem oferecido como guia e modelo da humanidade? Olha a pergunta. Quem Deus tem oferecido? A pergunta não é assim, quem Deus ofereceu? A pergunta é, quem Deus tem oferecido? Por que Deus tem oferecido? Porque Deus ofereceu, Ele oferece e vai continuar oferecendo até nós aceitarmos. Quem diz que nós aceitamos Jesus como Salvador? Quem disse que o habitante da Terra aceitou Jesus como guia e modelo? Nós aceitamos Jesus como popstar. Jesus, o meu Senhor, mas não como guia e modelo. Porque Jesus é para ser seguido e não adorado. Porque seguir Jesus requer um trabalho, um esforço extraordinário de transformação moral. É extremamente desafiador você ser seguidor do Cristo em nosso mundo. Tenha disciplina no seu trabalho. E você vai ver as pessoas falando mal de você. Faça um pouco mais no seu trabalho. Vê se as pessoas não vão ficar falando de você. Seja apenas profissional. E você vai ver as pessoas falando de você. É altamente desafiador ser cristão em nosso mundo. Por quê? Porque nós estamos num hospital. E por que nós precisamos de um guia modelo? Por que nós precisamos de orientação? Aí na questão 500, Kardec fala com relação à questão dos anjos guardiães. Aí Kardec pergunta assim, haverá um dia em que não necessitaremos mais de um anjo guardião? Haverá um dia? Aí os Espíritos, sim.
no dia em que o homem souber guiar a si mesmo. Da mesma forma que um dia um aluno não precisa mais do seu professor. Porque ele se torna também sábio, se torna também um professor, se torna também um mestre, ele não precisa mais de um professor. Mas aí ele complementa. Mas isso não se dá no planeta Terra. O habitante do planeta Terra, por ser enfermo, por ser doente, por ter limitação evolutiva, ele não consegue guiar a si mesmo. Por isso necessitamos de um guia. Porque o problema não é deserto de possuir nada, é deserto de virtudes, pois possuímos sombras. Tiramos o raio-x moral do habitante da Terra, o que você vai ver? Você vai ver um feixe de luz e um manto enorme de sombras. Por isso que Jesus vem e fala assim, brilhe a vossa luz. Mas lembre-se, que feixe é esse? É esse feixe que todos nós carregamos por sermos de origem divina. Todos nós carregamos o gene da divindade. Assevera Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 30, Educa. Todos nós somos de origem divina, todos nós carregamos esse feixe de luz. Mas só que nós possuímos um papel. Que papel é esse? Evoluirmos. É papel exclusivo de cada um intensificar essa luz que todos nós carregamos. É papel exclusivo de cada um de nós. E aí, quando Kardec, em sua nota, a questão 625, quando ele tem por resposta que Jesus é o guia modelo da humanidade, é aquele ser que Deus tem oferecido como guia modelo para a humanidade, ele deixa uma nota incrível. Deus nos oferece, ou seja, Deus oferece Jesus como o mais perfeito modelo. O mais perfeito modelo que Deus ofereceu à humanidade foi Jesus. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Ou seja, ninguém representou a lei de Deus de forma tão espetacular quanto Cristo. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Mas aí tem uma coisa interessante. Na questão 3.2 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga qual o objetivo da encarnação. Enquanto está em todas as filosofias se questionando qual o propósito da vida, a questão 3.2 responde. A encarnação tem por objetivo fazer o espírito chegar à perfeição. Olha aí. A encarnação, o espírito encarnar, o espírito entrar na matéria, ficar um período encarnado, a encarnação tem por objetivo fazer o espírito chegar à perfeição. Mas para que chegar à perfeição? Qual é essa lógica de a gente chegar à perfeição? E aí ele completa. A encarnação ainda tem um outro objetivo, fazer o espírito, eu, tu, ele, nós, vós, eles, fazer o espírito com que ele cumpra a sua parte na obra da criação. Por isso que Jesus relembra os Salmos, vós sois deuses. Já não vos tenho dito vós sois deuses? E Jesus vem exatamente mostrar isso para a gente. Revelar nossa potencialidade divina.
É da vontade de meu Pai que é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas se perca. Dentro da lei de Deus, ninguém fica para trás. É da vontade de Deus que ninguém se perca. A parábola do filho pródigo, ela revela o resumo da saga do Espírito. O pai deixa o filho livre para escolher o que ele bem entender. As consequências, o despertar da consciência, quando ele passa a comer com os porcos, e aí desperta a consciência, e volta para a casa do pai, e o pai recebe de braços abertos. É essa figura que Jesus mostrou para nós. Um Deus que está todo o tempo vigilante em nossas vidas. O Espiritismo vem exatamente complementar toda essa saga do mundo espiritual. Essa preocupação que o mundo espiritual tem por cada um de nós. Todos aqueles que ainda não chegaram, todos aqueles que já se foram, estão torcendo por nós. Estão torcendo pela vitória de nós sobre nós mesmos. Porque é papel exclusivo de todos nós. Por isso a vida não cessa de trabalhar em nossos corações. Por que nossos corações? Porque o coração é o emblema dos sentimentos. Qual a importância dos meus sentimentos? É simples. Tire a sua matéria. Pegue seu corpo e jogue fora. O que sobra? Sobra o espírito. Mas o que é o espírito? O espírito é sentimento. Não é à toa que Jesus recomendou o perdão 70 vezes, 7 vezes. O perdão é liberdade do espírito. E todos nós estamos chumbados, presos a situações, coisas e pessoas. É só analisar. Analise todos os seus problemas emocionais. Está relacionado a coisas, circunstâncias e pessoas. Não sai disso. Por isso, quando Jesus vem ensinar o melhor caminho para chegar a Deus, Ele vem deixar de forma segura. Portanto, existem duas formas de você trabalhar o seu coração. Paulatinamente, dentro do processo de esforço ou dentro do campo do sofrimento. Não tem uma terceira via. É no esforço regenerativo ou dentro do campo do sofrimento. No livro Domínios da Mediunidade, ele nos deixa 4 tópicos interessantes para a nossa peregrinação aos cinos mais altos da evolução. Assevera lá, é impraticável a peregrinação no campo da libertação, quando nós não temos noção de responsabilidade, quando não temos amor ao estudo, quando não temos devoção à prática do bem e quando nós não realizamos o esforço perseverante. Adivinhe por que Jesus asseverou que a porta larga é a mais fácil do que a porta estreita? Você tem que perdoar. Imagine a dificuldade que nós temos de perdoar. Imagine a dificuldade que nós temos de peregrinar no bem. Ainda que para nós só recai o mal. Nós damos 3 passos no bem, no quarto, todo mundo faz o mal, também vou fazer. Porque requer uma luta de nós contra nós mesmos. Por isso que no filme do Divaldo, e é um convite para quem não assistiu, Joana de Ângeles faz uma mensagem muito bonita. Quando ela fala para ele assim, Divaldo, no final da sua existência,
você vai perceber que a sua luta nunca foi contra o próximo. Sempre foi você contra você mesmo. A grande saga do homem é a luta dele contra ele mesmo. Por isso que nós somos o jovem rico. Ele chegou para Jesus: mestre, o que é preciso fazer para que eu herde a vida eterna, o reino de Deus? E Jesus, honra teu pai e tua mãe. Aí Jesus fala os mandamentos de Moisés. Aí ele fala: mas isso eu faço desde a minha juventude. Aí Jesus faz o quê? Então fala o seguinte: vai, vende tudo que tu tens, dê aos pobres, depois vem e me segue. O que o jovem fez? O jovem fez o que nós fazemos todos os dias, quando nós temos a opção de seguir ou não Cristo. O que foi que o jovem pensou? Vamos lá. Eu sou rico. Todas as portas se abrem para mim. Tenho influência na sociedade. Todo mundo me venera, porque nosso mundo é de interesse. Se você tem algo, você é importante. Se você não tem, você não é importante. Porque vivemos no panorama moral em que o ter, o possuir é muito mais importante do que o ser. E aí ele faz um mapeamento. Aí ele olha: eu vou largar tudo isso para seguir Jesus? Porque hoje o cristão, quando ele lê os fatos bíblicos da passagem de Jesus, ele acha muitas vezes que todo mundo já achava que Jesus era o Messias, e não era, gente. Jesus era um homem comum, que se apresentou como Messias, muitos não acreditaram. E ele olhou: vou seguir esse homem. Tem um trecho que se cutucavam assim: vem cá, esse aí não é o filho de um carpinteiro, esse aí? Ele não é de Nazaré? O que Nazaré tem para oferecer para a gente? E aí o jovem rico, ele faz essa análise de ganho e perda. E o que ele percebe? Que seguir Jesus não é tão vantajoso como permanecer na condição que ele se encontrava. Por isso que as obras de André Luiz tem um trecho que ele fala assim: para uma alma desavisada, desatenta, é mais essa palavra, para uma alma desatenta, que é a maior parte do habitante da terra, para uma alma desatenta, a encarnação é muito perigosa. Quantas pessoas sonham pelo poder temporal que o mundo pode oferecer? E quantas delas chegam no mundo espiritual e adorariam não ter aquilo que eles tão almejaram? Quantas mulheres possuem beleza física e quando retornam para o mundo espiritual gostariam de não ter a beleza física? Em virtude de ser uma prova muito complicada. Quantas pessoas retornam para o mundo espiritual, as chamadas felizes da terra, e lá eles percebem que era muito melhor ter encarnado sem bens materiais, em virtude dos arrastos que ela propicia. Por isso que a encarnação para uma alma desatenta é muito perigoso. E aí o Emmanuel, ele faz uma análise num texto chamado Pelo Lado Melhor. É um trecho do livro Calma. Porque muitas vezes analisamos os corações das pessoas que convivem com a gente, ou até mesmo daquelas que não convivem, e aí nós julgamos determinados comportamentos, determinadas decisões, e muitas vezes até nós mesmos questionando decisões que nós tomamos. Embora não seja a correta, mas é a que eu quero. Por quê? Porque nós possuímos um manto de sombras dentro de nós e apenas uma resta de luz. Quantas vezes questionamos aquele companheiro que abandonou as tarefas? O fulano estava naquela tarefa há tanto tempo, abandonou. Nossa, que triste. Que irresponsável. Mas muitas vezes o que nós não percebemos
é que faltou resistência a ele. Porque é uma luta de nós contra nós mesmos. Nós somos escravos de nós mesmos. É por isso que liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é fazer o que eu não quero. Quem é que adora ir 6 horas da manhã para uma academia? É sinal que eu sou escravo da preguiça. Quem é que acorda 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para ler um livro? É sinal que eu não sou livre. Porque se nós fôssemos livres, nós escolhemos, mas nós não escolhemos, nós somos escolhidos pelos nossos desejos. Quando vemos aquelas pessoas que aderiram à delinquência, por que ele aderiu à delinquência? É porque ele deu asmo à escuridão, à sombra que ele carrega. Por isso nós vemos casos complicadíssimos do processo obsessivo. Por isso, quando questionaram a Chico, qual o melhor medicamento para a obsessão? Contra a obsessão, né? Aí Chico falou, existem 3, trabalho, trabalho e trabalho. Por isso que o trabalho liberta. Porque ele propicia à alma uma nova gama de aferição de valores. Existe aquele que se deslanchou por um hábito infeliz. Muitas vezes ele não desejava, mas porque ele foi impelido pela insistência por longas tentações. É por isso que no processo encarnatório, o suor, a lágrima, o pranto, o trabalho, a enfermidade são portas libertadoras. Para nós concluirmos a mensagem, vou passar aqui um outro trecho de Emmanuel também do livro, chama-se Ora e Serve, o trecho, também do livro Calma, que fala com relação ao trabalho e à prece. Abraça o trabalho e a prece. É a recomendação de Emmanuel. Abraça o trabalho e a prece. Como sendo a embarcação e a bússola. Rochedo de compreensão esconde-se traiçoeiro sob a crista das ondas. No entanto, ora e serve. Por quê? Porque a prece ilumina e o trabalho liberta. Monstros a perturbação, contudo, ora e serve. A prece guia, o trabalho defende. Tempestade de aflição atinge-te, entretanto, ora e serve, porque a prece reanima e o trabalho restaura. Companheiros queridos desembarcam nas ilhas de enganoso descanso, deixando-te as mãos sob multiplicados encargos, todavia a ora e serve. A prece consola, o trabalho sustenta. Em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o quadro das próprias forças, ora e serve. A prece é silêncio que inspira, o trabalho é atividade que aperfeiçoa. O viajor mais importante da terra também passou pelo oceano do suor e das lágrimas, orando e servindo. Tão escabrosa lhe foi a peregrinação entre os homens, que não sobrou amigo algum para compartilhar-lhes espontaneamente o júbilo da chegada pelo escalado em forma de cruz. Tão alto, porém, acendeu ele a flama da prece, que pôde compreender e desculpar os próprios algozes, e tão devotadamente se consagrou ao trabalho, que conseguiu vencer os abismos da morte e voltar aos braços dos amigos vacilantes, como a repetir-lhes em regozijo e vitória: tende bom ânimo, eu estou aqui. Que jamais possamos esquecer das promessas do Cristo. Jamais vos deixarei,
órfãos. Ficarei convosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, por mais difícil que o momento possa parecer, acredite, Jesus está ao seu lado. Muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado e boa noite.